Hoje, do momento zero até hoje, quanto que está a tua empresa faturando, quantos funcionários você tem, dá um overview para a galera e conta um pouco de como foi essa trajetória de crescimento. Foi uma coisa assim, tipo, a gente veio crescendo ano a ano de forma estruturada, ou crescemos e temos mantido, ou pandemia foi para a gente um diferencial, que provavelmente foi pela área que você atua, mas dá um overview para a gente assim da trajetória ampliada da sua empresa. Legal, a gente ali no início, né, muito pequeno, com bons clientes, nós sempre tivemos bons clientes, né? Eu digo bons clientes no sentido literal mesmo, né? E clientes grandes, né? Porque na área da saúde dificilmente você vai pegar um hospital pequeno. Exato. Né? É um segmento que normalmente são operações grandes, né? Ou pelo menos médias para grandes, né? Tanto em diagnóstico quanto em hospitais, especialmente em operadoras. Você não pega uma operadora de saúde hoje pequena, não existe isso, né? Então a gente sempre teve galgando o crescimento. Não teve um ano nesses 18 anos que a gente não cresceu. Né? Todos os anos crescemos. O que não quer dizer absolutamente nada, né? Que o que manda é a liquidez do negócio, né? E o crescimento traz traumas, né? Então, a gente foi crescendo de maneira moderada, foi galgando o crescimento. Claro que ali de 15 para 20 a gente teve um crescimento um pouquinho mais acentuado, né, em faturamento. Até talvez por conta da maturidade da empresa, você já está conseguindo dar uns crescimentos mais estruturados. Exato. E esses clientes, pelo tamanho deles, né, e você tem uma vasta oportunidade de mix, você pode ter muito cross-selling. Né? Você vende 5 SKUs em determinado hospital, determinado diagnóstico, manda bem eficientemente, o cara quer resolver o problema. Porque a gente tem um outro desafio, né? Tudo que a gente vende, ou a maior parte do que a gente vende hoje, a gente chama de indireto. O que é indireto para um hospital, para um diagnóstico, ou para qualquer tipo de cliente hoje? Ele é algo que ele não vende e não margeia aquilo. Ele não vai vender e cobrar aquilo do convênio. Ele vai usar. Então tem que ser bom, barato e o menor estoque parado possível. Né? Então a gente está numa seara, a gente é muito desafiado todo dia. Né? Então, só que tem muita oportunidade de crescimento. Né? Por ser indireto, existe uma tendência, a gente fomenta muito essa tendência hoje, que você compre cada vez mais itens de uma cesta de produtos com o mesmo fornecedor, para simplificar a vida do seu cliente. Né? Eu quero ser eficiente, quero fazer tributariamente, né? De toda a ordem, tributariamente, ele ganha mais poder de negociação comigo, ele pode exigir um prazo de pagamento maior porque ele tem um ticket maior comigo. Então, existe um interesse dos dois lados em ter maior concentração de itens indiretos, né? É natural, é diferente dos diretos. Né? Direto ele tem que escolher marca, aprovação, homologação. Então, no nosso mix, existe essa oportunidade, eu diria, que faz sentido para o cliente e a gente tem que fazer uso disso. Né? Então, a gente foi crescendo justamente porque a gente foi entendendo que tinha oportunidade de cross-selling, que o CAC disso é muito mais interessante. Você não precisa ficar abrindo o cliente todo dia. A gente tem um índice de cross-selling só no ano passado de 37%. Caralho, que lindo. O nosso crescimento, 37% foi nos nossos clientes. Caraca, e clientes de 10, 15 anos. Né? Lindo mesmo. Meu primeiro cliente, nota 01, está com a gente até hoje. Caramba. É um dos nossos importantes clientes hoje ainda. Que a vice-presidente aquela minha cliente da época ainda, né? Eu digo que o serviço marca, né? O nível de serviço marca e arrasta isso para frente. E a gente foi crescendo isso gradativamente, mas sempre com o pé no chão. De anos difíceis, como 2015, 2016, foram anos bem complicados. E a gente continuou crescendo. Até que veio a pandemia, né? Até que veio a pandemia e eu brinco que dá para escrever um livro facilmente. Só de pandemia. Só de pandemia, de dias de Dois dormir. volumes, né? O volume IGMED e o volume pandemia. O volume pandemia, exatamente. De dias de dormir na empresa, literalmente dormir na empresa. Né? Então, a gente... eu falo, né, dos amigos mais próximos, assim, mas na pandemia para vocês foi excelente. Fato, foi mesmo. Só que a gente também teve queda dos demais itens que a gente vendia. Muita, acentuadíssima. Né? Imagina que boa parte do que a gente vende depende da ocupação hospitalar. Então, eu tenho fluxo de avental, fluxo de papel toalha, fluxo de papel higiênico, a gente comodata muito esses equipamentos, né? Saboneteira, papeleira, e aquilo é basicamente fluxo. Quanto mais pessoas acessando as áreas, mais consumo daqueles produtos, mais payback dos investimentos. Então, isso tudo parou, porque os hospitais tinham basicamente atendimento à Covid. Muito restrito, não tinha visitação, né? Então, o que explodiu? Explodiu o consumo de EPIs. Né? E a gente estava bem posicionado naquele momento. Né? A gente foi um pouco... usou da oportunidade, foi sagaz na aquisição de insumos. Né? A gente trouxe junto com um parceiro de Goiânia o segundo maior jumbo do mundo, cara, de máscara N95. Caraca. Em março de 2020. Puta, no auge. No auge, no pico, cara. Eu estava dia 13 de março no avião indo para Bahia arrematar um lote de máscara. Com os clientes me ligando, Fleury, cara, todo mundo desesperado. Desesperado, cara. E a gente não tem.
Como tem, cara? Deixa eu chegar lá e ver primeiro se tem mesmo, né? Não, bora. Cara, assim, loucura de chegar no cliente. Não, eu tenho, tá aí. Cara, paga agora e leva agora. Não, e faz a transferência agora. Pô, R$500 mil para um cara que você nunca viu. Como é que você faz um negócio desse, cara? E arrumando frete para puxar. Então, assim, foi um negócio de maluco, cara. Caramba. Mas foi um divisor de águas, né? A gente aprendeu várias coisas com a pandemia, né? Além do crescimento. Todo mundo fala do crescimento. Ele foi um crescimento importante? Foi um crescimento importante. Mas mais do que o crescimento e faturamento foram as margens, né? Margem de oportunidade, né? Margem de oportunidade. Então, a gente descobriu várias coisas na pandemia ali, né? A gente veio crescendo na pandemia de maneira importante. Mas a gente descobriu que faturamento é ego e que margem é racional. Né? Liquidez é racional. Né? É dali que sai o reinvestimento, é dali que sai crescimento, é dali que sai tudo que você precisa sai da liquidez. Né? E ali a gente começou a sentir o prazer do tamanho do negócio, porque você tem fases do negócio, né? Especialmente numa empresa de B2B. Né? Você tem uma empresa de 50 milhões, é um negócio. Tem um negócio de 100 milhões, é outro negócio. De 150 é outro negócio. Muda tudo, né? A base de dados muda, a base de problemas é o outro, né? Controladoria para cima. Tudo, cara. Sim, a gente trabalha com um mix muito grande de produtos, a gente atua nacionalmente, são muitos estados, a complexidade tributária, né? Os desafios de malha logística. Então, tudo isso num crescimento muito abrupto não é simplesmente crescer. Né? Para trás da cortina tem um zilhão de desafios que a gente enfrenta até hoje, né? Isso não, eu brinco que isso agora não é... a mudança tributária, reforma tributária. Nossa, daí isso. Não, e é isso. Para quem vende para multi-estados... Você tá fudido. Cara, é uma bagunça. E aí, a gente tava comentando, né? Tem quantos SKUs você falou? Ativos 3.700. Imagina 3.700 SKUs, cada um com NCM, cada um com um código tributário para poder sair. Para cada estado tem um tipo de negócio. Ele compra e vende. Ele industrializa. Ele compra matéria-prima. Aí você acredita em imposto, não acredita em imposto? Como que você faz? E aí, cara, quando vai para uma lógica quando vai para a parte logística ainda, tem que ver se, dependendo do que está comprando, dá um bom mix para um frete eficiente. Adequado. Senão, não dá. É maluco. Preciso alinhar cubagem com peso. Eu vou te falar que foi todos os desafios, né? Um dos maiores, além de você ter uma empresa que está rampando, crescendo em faturamento, os desafios operacionais, estratégicos. Eu tô falando de tributos aqui, cara. Nós estamos falando de quantos estados? A gente atende todos os estados da federação. A gente tem filial no Rio de Janeiro, então filial em Campinas, filial no Rio de Janeiro. Puta, Campinas é dentro do estado, mas é do Rio de Janeiro. Produto que tem substituição tributária lá, mas não tem aqui e vice-versa. Vale a pena comprar daqui, transferir para lá, vale a pena comprar lá. Então, assim, é uma operação nervosa, né? E que parece que é besteira, mas, cara, tem que dar atenção debruçada nisso aí, porque uma decisão dessa muda completamente tua margem. Tudo. Completamente. E tua competitividade, inclusive. E o problema dele é mix, porque se ele tem produto que provavelmente você não tem a margem e tem produtos que você tenha mais. Então, no mix, ele tem lá ele ganha no pacote. Ele ganha no pacote. Porque não tem jeito. Não tem como você fazer o 1 a 1. Mas eu vejo oportunidade aí, né? A gente cresceu muito, né? E esse ano, excepcionalmente, estamos crescendo mais. A gente pivotou o negócio por uma questão estratégica do segmento de saúde, né? O segmento de saúde pós-pandemia, ele passou um problema do represamento das cirurgias eletivas, né? Então, você imagina que na pandemia ninguém fazia cirurgia de joelho, algo que podia ser agendado ou podia ser programado, né? Então, os hospitais foi o fiel da balança, né? As operadoras de saúde, tratar Covid é barato, as operadoras encheram os caixas e os hospitais sem receita. Porque eles não tinham, o grande receita dos hospitais são as cirurgias eletivas, né? Então, desbalanceou os hospitais sem faturamento e as operadoras com o caixa cheio. Estourando. Quando a pandemia vai... Só um detalhe rapidinho. Quando você fala de operadora, só para a gente contextualizar aqui, o que se trata? Convênios médicos. Convênios. Os convênios que, tanto da pessoa jurídica quanto da física. Então, os convênios estouraram de ganhar dinheiro e os hospitais ficaram falidos. O conceito de convênio é o mesmo de seguradora de veículo, né? Quanto mais sinistro, pior para a operadora. Então, quanto mais cirurgia, mais despesa, melhor para os hospitais e pior para a seguradora. E o inverso é verdadeiro, né? Então, os convênios médicos, vamos chamar assim, esses caras ficaram na pandemia numa situação muito mais favorável, né? Ninguém cancelava os convênios, porque tinha medo de pegar, ter a necessidade de fazer o uso. Então, todo mundo pagando o convênio e mantendo o convênio. E gente contratando também deve ter tido um boom de contratação. Muito. Teve o viés de quem teve. A pandemia foi bom para muitos segmentos, por incrível que pareça, né? E na outra ponta, acabando a pandemia, vieram as cirurgias represadas. O que aconteceu? Os hospitais triplicaram a quantidade de cirurgias, que estavam todas atrasadas do período pandêmico, e as operadoras começaram a distribuir e gastar, na verdade, suportar essas cirurgias, esses custos nos hospitais de maneira acumulada, né?
Então a gente pegou ali um pós-pandemia, que foi muito bom para a gente, né? Mas a gente pegou um pós-pandemia dos nossos mesmos clientes, super pressionados, porque os convênios com glosas, atraso de pagamento, e os hospitais, que eram os nossos principais clientes, são os nossos principais clientes, hospitais diagnósticos, entraram num momento de recessão. Né? Então a gente pegou um rescaldo aí da pandemia, o que foi muito bom na pandemia, e inverteu completamente nos anos subsequentes. Né? Eu diria que agora a gente está entrando, eu diria que em velocidade cruzeiro, talvez, mas num cenário muito pior de antes da pandemia. Pior no quesito preço, os hospitais continuam muito pressionados. Mais espremido, muito pressionados. As operadoras numa vertical de que elas crescem muito com operações próprias, né? Hospitais próprios para sair dos hospitais terceiros. Então existe um movimento sim de pressão ainda, mas eu brinco que a gente já deu looping, né? A gente falava de clientes pagando em 30 dias, hoje pagando em 150. Caraca. Você imagina só um fluxo de caixa para você operar 4 vezes a sua necessidade de ciclo financeiro, uma operação que já era nervosa, né? Então, assim, é desafio. Com margem espremida e tudo mais. O problema de você ser nichado é isso, né? Quando você está nichado, você está de carona naquele segmento. O segmento não vai bem, ou o segmento muda, o modus operandi, você vai junto, né? Você se adequa. E é difícil, cara, né? Então, eu sempre brinco que tudo que é muito bom, e tudo que é muito ruim, né, cara? Então, a gente convive com isso, né? Por fato de ser nichado. Mas hoje eu diria que a gente está no nosso melhor ano, assim, em faturamento, especialmente por ações muito importantes na estrutura organizacional do negócio. Então, eu falei mais cedo, né? Operar um negócio de 100 milhões, 150, 200 milhões são mundos diferentes. Dá uns números pra gente. Hoje a Agimed tem filiais aonde? Você atende todos os estados da federação, beleza? Mas onde você tem filial? Você tem centro de distribuição? Como que funciona? A sua filial é um centro de distribuição ou é uma filial mais para tributário? Não. Dá um overview pra gente em números de pessoas, números de faturamento. Dá um overview para que a gente consiga entender. A gente tem uma matriz em São Paulo, né? A gente está aqui em São Paulo, Sacomã, na Via Anchieta, né? A nossa maior operação fica em São Paulo. A gente tem uma filial no Rio de Janeiro, que é uma filial extremamente estratégica, não tanto comercialmente, mas especialmente logisticamente, né? Tá. Para atender clientes com D+1. O Rio de Janeiro é uma praça muito forte de saúde, né? Então, a gente tem uma operação no Rio que funciona bem também, tem uma participação importante ali. Não é relevante nos números de faturamento, mas ela é estratégica para atendimentos corporativos, né? Então, a gente fecha os contratos aqui, mas esses mesmos grupos têm operações robustas no Rio de Janeiro e... Diferencial competitivo. Sim. E a filial de Campinas, que também vai bem, Campinas e região do interior de São Paulo, o estado é muito grande, né? Riquíssimo, com muita oportunidade como indústria e outros segmentos, que faz parte um pouquinho da nossa estratégia que a gente está pivotando também. Então, esse ano mirando 200 milhões, a gente tem um número de operação muito maior, né? É uma operação muito mais complexa, né? E aí a gente tem, além dessas filiais, a gente tem essa operação de conversão de papéis, aventais, a gente converte, fabrica e importa insumos por Santa Catarina, em Chapecó. Então, a gente, adicionalmente ao que a gente tem da operação de distribuição, a gente tem essa operação de conversão e fabricação e importação, né? Então, que isso, na verdade, alimenta a operação de distribuição, não vendo direto da importadora ou da indústria. Você desce para a distribuidora e distribui. Porque a gente vende um pacote de solução, né? Não vendo só paramentação. O mix, né, que a gente estava falando. Exatamente. E você aumenta um pouquinho a margem, coloca o produto próprio na ponta, isso acaba agregando para um monte de gente. É isso aí. Então, nasceu da oportunidade da pandemia, essa indústria nasceu da pandemia, para suportar e, obviamente, buscar a verticalização, né? Então, essa verticalização ela foi fundamental para a gente na pandemia e ela é fundamental até hoje. Primeiro que a gente tem a marca própria, a gente tem o domínio da marca, então a gente tem a autonomia produtiva, então a gente consegue ter mais autonomia do ciclo operacional do negócio também. Né? Em valuation também, isso agrega, porque você começa a ser conhecido como marca. Exatamente. Isso aí tem um intangível forte, né? E a gente sempre defendeu marca própria, né? Eu diria hoje que, não em volume de itens, mas em escala de faturamento, hoje 60% é na nossa marca. Caraca! 60%. Não só no que a gente produz ou importa, mas especialmente no que a gente tem label, né? Então, a gente tem Então você já conseguiu fazer um endereçamento de marca própria fudido. Eu achei que você estava com 10%, olha lá. Não, e é o que mais cresce. Você começou quando? Cara... Porque, consegui colocar 60% do mix em marca própria, bicho. É que um produto, a gente chama de produto institucional, a gente tinha que criar uma referência de marca lá atrás. Por quê? E especialmente porque a gente está no mercado de commodity, né? Quando a gente fala de papéis descartáveis, é um mercado de commodity. Se eu defendo uma marca só e uma grande marca, eu tô alheio a qualquer reajuste, a qualquer movimento. Refém. Refém, cara. Inclusive, facilmente
tomando bypass. Sim, claro. Facilmente. A gente tem marcas. Você pode ir direto no... É isso, a gente convive com isso hoje, né? A gente tem parceiros hoje multinacionais gigantes, são líderes de mercado, em que dado momento fala, olha, eu não consigo exportar esse reajuste, senão nós vamos perder na ponta. E o cara vai lá e vende na ponta. Então, assim, tem essa volatilização. Hoje menos, né? A gente tem uma presença de mercado importante, mas a gente tem que tomar esse cuidado, né? E para um commodity, o melhor negócio do mundo seria o seguinte, cara, é a minha marca. Para fornecer para a gente tem volume, a gente tem escala, mas a gente vai trabalhar uma marca nossa. Então, eu pivoto fornecedores de insumos, às vezes não só por melhor margem e melhor preço, mas por capacidade produtiva. Eu ganho um contrato, aquele meu atual fornecedor não consegue me atender na velocidade, é na minha marca. Eu tenho um contrato com vários fornecedores dessa linha, obviamente previamente homologados, numa triagem muito vigorosa, né? E esses produtos hoje eles vêm na nossa marca e eu tenho liberdade, vamos dizer, de cumprir. A gente migra muito pouco, mas eu tenho liberdade para poder ter uma expansão ou para poder me defender de uma necessidade em produtos que eu tenho que estão na minha marca, né? Então, é uma decisão difícil, porque é uma marca não conhecida no mercado. Hoje a gente já consegue gozar um pouquinho mais de prestígio. Sim. Mas é difícil porque a gente tinha que ter essa defesa. A gente passou muitos problemas nesse sentido, né? Especialmente com multinacionais. Né? Ou a gente estava refém de câmbio. É muito volátil, né? É muito volátil. Então, foi uma das decisões mais acertadas que nós tivemos, foi colocar uma marca nossa em boa parte dos nossos itens e só cresce. Parabéns, cara. Parabéns.